Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre a leitura de Emma, da Jane Austen, que foi a nossa leitura coletiva do mês de julho, lá no apoio do Catarse. Todos os meses nós fazemos uma leitura coletiva, a gente tem grupo de discussão, eu mando áudios de 50% e 100% falando sobre os livros. Os vídeos que eu faço aqui pro canal também, todos eles vão primeiro pra galera do Catarse, entre outros benefícios que você recebe em apoiar o meu trabalho. O link do Catarse fica aqui na descrição, então eu te convido a conhecer o projeto e participar também, se estiver dentro das suas possibilidades. E assim você consegue fazer também algumas leituras que entram pro hall de melhores leituras do ano, e eu não estou brincando. E eu falo isso, gente, com total prioridade, tá? Porque a minha melhor leitura desse ano foi uma leitura coletiva que nós fizemos lá no Catarse, e a gente já tem decidido de todos os livros que vamos ler de agora até o final do ano. No mês que vem, em agosto, nós vamos ler o Amanhã, Amanhã e ainda outro Amanhã. Acho que em setembro, eu não lembro agora exatamente a ordem, mas a gente ainda vai ter esse ano no clubinho a leitura coletiva de Eu Que Nunca Conheci os Homens, A Inquilina de Whitefell Hall, Em Busca de Mim. Então são vários títulos muito legais que inclusive entraram em promoções aí ao longo do ano para versões em e-book, versões físicas também. Então nós decidimos em conjunto lá no grupinho quais serão as próximas leituras coletivas, e a gente tenta também priorizar aquelas leituras que são de mais fácil acesso. Então a gente acabou escolhendo livros que ou estão no Kindle Unlimited ou tiveram promoção de e-book, ou que talvez tiveram promoção ali na versão física. Então pro mês de julho foi escolhido Emma, da Jane Austen, pra gente ler e comentar lá no grupinho. Eu literalmente terminei esse livro tem meia hora mais ou menos, tá? Então tô com tudo fresco na cabeça e eu achei por melhor sentar logo e fazer esse vídeo aqui antes que eu me esqueça dos detalhes. E gente, antes de eu começar a falar sobre esse livro, eu só queria comentar que quando eu comentei lá no Instagram que eu tava lendo Emma pra nossa leitura coletiva do Catarse, eu recebi tantas mensagens desanimadoras que eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir acabar esse livro nunca. Porque foram muitas pessoas que vieram comentar que abandonaram o livro, ou que acharam o livro muito chato, ou que não gostaram da Emma. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que será que eu vou encontrar nesse livro? Porque esse aqui foi meu segundo livro da Jane Austen, meu segundo contato com a Jane Austen. A primeira vez que eu li Jane Austen foi pelo mais famoso, que é Orgulho e Preconceito. Só que eu li por uma edição péssima. Então a minha experiência não foi das melhores, tá? Na época que eu li, eu fiquei meio assim, eu falei, não, isso aqui não deu muito certo. Ou sou eu, é o livro, não sei, ou um ou outro. Mas eu não amei Orgulho e Preconceito na proporção que eu achei que eu fosse amar. Na verdade, eu achei um livro mais ou menos bem qualquer coisa. Tanto é que eu nem assisti ao filme porque eu falei, não, eu vou reler esse livro em algum momento na minha vida e eu só vou assistir ao filme depois que eu reler numa edição minimamente decente. Então eu, prometi isso pra mim mesma, e de lá pra cá, isso já deve ter uns 5 anos, 6 anos talvez, de lá pra cá eu nunca li mais nada da Jane Austen. Eu tenho aqui na estante um box que tem o Emma, Persuasão, eu acho, e a Abadia. Falei tudo errado, gente. O meu box aqui tem Orgulho e Preconceito, Emma e Razão e Sentimento, ou Razão e Sensibilidade. Não tem um dos mais famosos, que eu mais vejo a galera amando, que é o Persuasão, que eu tenho altas expectativas pra ler, então também preciso adquirir pra ler. Mas enfim, esse aqui foi então o meu segundo contato com a Jane Austen, e é um livro que é grande, tá? Não é pequeno, ele tem quase 500 páginas, 460 e tantas páginas, então é um calhamacinho. É um livro que várias pessoas então comentaram ali, né, que tiveram uma experiência muito boa, então eu tava assim com as minhas expectativas, sabe, de não amar esse livro. Na verdade eu tava com medo de nem conseguir terminar de ler. Mas terminei, sobrevivi a Emma. E o que eu achei do livro, né, quais foram as minhas impressões, o que foi que eu achei da Emma, eu vou deixar pra comentar um pouquinho mais pra frente. Antes disso, vamos do que se trata essa história. E aqui eu vou precisar me estender, porque temos muitas personagens nesse livro, e a gente precisa entender um pouco sobre cada uma delas pra poder entender do que se trata a história. Porque aqui a gente não tem uma trama, assim, a gente não tem uma linha de acontecimentos principais em que a história vai girar em torno. Não, a gente tem aqui, assim, cotidiano de pessoas da sociedade londrina do período regencial. Então é isso, tá? A gente tá ali, então, no começo do século XIX, 1815, 1814, mais ou menos, e a gente vai ter, então, a história focando na Emma, que é a protagonista da história, e é também quem dá, então, aqui o título pro livro. E a Emma, a gente já entende, logo na primeira página, quem é essa moça, porque a Jane Austen, ela não... assim, ela se estende em muitas coisas ao longo do livro, tá? Ela se estende em coisas que muitas vezes não precisava, mas em uma coisa ela já vai direto ao ponto, que é em falar quem é a Emma. E logo no primeiro parágrafo ela diz o seguinte, olha:
Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, senhora de uma confortável mansão e de excelente disposição de espírito, parecia congregar em si algumas das melhores bênçãos da existência e viver há cerca de 22 anos no mundo em que quase nada havia que pudesse perturbá-la ou aborrecê-la. Ou seja, gente, é aquela famosa privilegiada, né? É a rica que nunca faltou nada, nunca precisou se preocupar com nada, entendeu? Ela leva aquela vida assim que, tipo, zero estresse, sabe? Deve ter uma pele belíssima porque não se estressa, dorme igual um bebê. Essa era a vida da Emma. E logo em seguida a Jane continua, né? A Jane Austen continua. Era a mais nova das duas filhas de um pai afetuoso e indulgente e passara a ser, desde muito cedo, em consequência do casamento de sua irmã Isabela, a verdadeira dona da casa. A mãe havia morrido há tanto tempo que Emma guardava de seu carinho apenas vagas recordações. Seu lugar fora preenchido por uma excelente mulher que viera como governanta e cuja afeição por Emma estava muito próxima dos carinhos maternos, que no caso aqui a gente vai saber que é a Miss Taylor. Então, a gente tem aqui já todo um contexto, né, da vida da Emma, nesse comecinho aqui que eu só li pra vocês, sabe? Início do capítulo, a gente já sabe que a Emma é rica, a Emma é bonita, ela é aquela pessoa que a gente pode dizer que é mimada, porque ela vive sozinha ali com o pai, a irmã mais velha já se casou, então ela é dona dessa mansão, todo mundo obedece ela consegue tudo que ela quer. E agora ali no começo do livro, a tal da Miss Taylor, né, que é essa moça que fez um papel, né, desempenhou um papel materno na vida da Emma, ela recém casou, e então ela saiu, né, ela se mudou ali da mansão e foi se casar, foi morar, na verdade, ali com seu novo marido, que é o Sr. Weston. Então a Miss Taylor deixou de ser Miss Taylor para se tornar a Sra. Weston, e o casamento da Sra. Weston com o Sr. Weston teve ali um dedinho da Emma. Por quê? O que a gente vai entender também aqui da Emma no começo desse livro? Ela é uma pessoa que não, assim, ela é desocupada, vamos dizer, sabe? Ricos da época eram totais desocupados, então eles tinham que ocupar o tempo deles com alguma coisa. E a Emma tinha trazido pra si o quê? A missão de ser uma casamenteira. Então, ela não é muito afeiçoada, né, às coisas que moças faziam na época, tipo pintura, sei lá, tocar um instrumento, fazer crochê. Ela até fazia, assim, uma coisinha ou outra, mas não era o que ela realmente amava fazer, ou, sabe, se dedicava com todo o seu afinco. Então, ela passou a se dedicar ao quê? Se tornar uma casamenteira. Mesmo porque ela tá se achando agora no começo do livro, isso é uma coisa que a gente pode dizer sobre a Emma, que ela se acha, tá? Ela é uma mulher que se acha. Enfim, ela tá toda se achando agora no começo do livro porque ela teve certa influência no casamento da senhora Weston e do Sr. Weston. Então ela tá achando que, tipo assim, foi super bem sucedido ali os planos dela, porque os dois se casaram. E agora que eles se casaram, ela de novo tá no tédio, ela de novo não tem o que fazer, porque, né, o principal projeto dela ali foi concretizado e agora ela só tá lamentando, né? Tanto ela quanto o pai, principalmente o pai dela, tá lamentando a partida da senhorita Miss Taylor, né? No caso ali, que agora é a senhora Weston. Então, tudo vai ficar um pouco mais emocionante na vida da Emma quando surge uma outra figura feminina, que é a Harriet. A Harriet é uma, vamos dizer assim, estudante, uma aluna de uma moça ali, uma escola ali da região que é pra moças, né? Essas escolas que vão, dizer assim, formar moças que não têm, assim, pretensões de ter um bom casamento porque não vem de uma boa família, né? A gente tem todo esse contexto social aqui, bem explicado ao longo do livro. E assim, explicando meio grosseiramente, a Harriet é uma mocinha que ninguém sabe muito bem sobre as origens dela, né? Ela não vem de uma família rica, eu acho que ela até é órfã, enfim, ela não tem família nem nada, e ela tá ali, né, nessa escola pra, vamos dizer assim, ter uma profissão, né? É uma coisa que moças da alta sociedade não precisavam, né? Elas precisavam trabalhar pra nada, porque elas eram sustentadas pelos pais, depois seriam sustentadas pelos seus maridos, né? Que, enfim, fariam bons casamentos. No caso da Harriet, ela tava estudando pra se tornar ou uma preceptora. Começaram a bater bem durante o meu vídeo, gente, me desculpa. E bora lá, galera, bora ver se eu consigo continuar de onde eu parei, porque eu precisei parar pra esperar parar a batucação, eu espero que não volte. Mas enfim, continuando nossa conversa sobre Emma. Eu tava falando sobre a Harriet, né? Então, a Harriet, ela tá nessa escola pra se tornar ali, quem sabe, uma preceptora ou uma governanta. Então, é mais ou menos o que se espera de moças não tão privilegiadas como uma pessoa como a Emma, né? Então, a Emma, ela acaba se aproximando bastante da Harriet, porque ela toma a Harriet, né, como seu próximo projetinho. E eu senti, assim, eu posso estar enganada, tá? Mas eu senti que a Emma enxergava a Harriet meio que como um projeto não só de casamento, mas também de caridade, porque ela via na Harriet, assim, né, uma pessoa que ela gostaria de ver ascendendo socialmente através de um casamento que a Emma pudesse conseguir. E existe inclusive um ponto aqui da história que a Emma é bem controversa, assim, mas a gente já chega lá e eu acho que eu vou falar até na parte com spoilers sobre isso, mas enfim. Acontece que a Emma vai então tomar a Harriet como seu próximo projeto e ela vai tentar ali, né, arrumar um casamento pra essa moça que se torna ali, né, uma amiga da Emma, né, as duas se tornam amigas. E pra Harriet é uma coisa muito grandiosa, é assim, uma grande honra, na verdade, que a Emma seja amiga dela, porque
porque a Emma é tipo uma celebridade ali, sabe? Dessa regiãozinha ali do interior da Inglaterra. Ela é rica, ela é muito conhecida. O Batuque voltou, gente, mas vamos ver se eu consigo continuar. Enfim, ela é rica, ela é muito conhecida e, né, é uma honra pra uma pessoa como a Harriet, né, que estaria relegada ao esquecimento, é uma honra pra ela que uma pessoa como a Emma seja amiga dela. Então a gente vê a partir daí, né, as dinâmicas que vão acontecer com relação a essa tentativa de casamento, né, que a Emma vai tentar fazer pra Harriet. E já nessa primeira metade do livro a gente vê ali que vai acontecer uma situação muito delicada envolvendo a Emma, envolvendo a Harriet, né, uma pisada de bola muito feia que vai acontecer ali por parte da Emma principalmente. E essa não é a primeira, né, e nem vai ser a única vez que a Emma vai, vamos dizer assim, escorregar e cometer uns erros e, sabe, assim, vai fazer umas coisas que não são, vamos dizer assim, totalmente legais dentro da história. Mas o que eu achei bacana, assim, com relação a Emma é que ela demonstra sentir remorso, sabe? Mesmo para com as pessoas que ela considera inferiores a ela. Porque sim, a gente tem muito isso aqui. A Emma tem uma visão muito, vamos dizer assim, concreta, muito certa da sua posição social. E ela se acha, sim, superior a outras pessoas ali, inclusive outros homens. Tem um cara que vai ser o primeiro que vai tentar propor casamento para a própria Emma. E a gente vai ver ali um momento em que ela vai pensar, né? Tipo assim, nossa, como que ele ousa, sabe? É meio que nesse tom, assim. Como que ele ousa achar que tem alguma chance de se casar comigo? Logo eu, que sou tão superior a ele, intelectual, sabe? E financeiramente, enfim, eu sou... Sabe, ela se acha muito areia pro caminhãozinho desse cara. E não é a única vez também que ela vai, sabe, se achar demais. Ela é uma personagem que se acha, sabe? Essa não vai ser a única vez. Então, esse foi uma das primeiras e a que mais me incomodou, sabe? A forma como ela pensa sobre as outras pessoas, usando sempre a régua ali, né, da posição social. E no fundo, não dá nem pra eu querer julgar a Emma, porque o problema não é a Emma, o problema é toda a sociedade da sua época, entende? São todas as pessoas que viviam dessa forma e que ensinaram a Emma a ser da forma como ela é, entende? Então eu me incomodei muito com isso em muitos momentos, mas eu tentava lembrar que a culpa não era só da Emma, tá? Era culpa de muitas pessoas que estão por trás ali, né, desse contexto social. Enfim, a gente tem aqui logo no começo, então, a introdução a essas personagens, mas nós temos outros personagens que vão fazendo parte da história, e eu vou tentar listá-los aqui de uma forma que fique fácil de você compreender, e sem trazer também muita informação sobre o livro, porque são personagens que vão ter, assim, uma certa importância pra história, que, como eu falei, não tem um grande acontecimento em volta do qual a história vai se girar, mas temos essas personagens que são, sabe, fazem parte da trama e que vão ter certa relevância para a história da Emma como um todo. Enfim, essas pessoas são os senhores Knightley. A gente tem aqui o senhor Knightley, que é o George Knightley, e o seu irmão John Knightley. O que acontece? O John Knightley casou com a irmã da Emma, com a Isabella. Então, esse John é cunhado da Emma. E o irmão dele, então, é irmão do cunhado da Emma, né? E eles são muito próximos, né? O senhor Knightley, o George, ele mora numa região, né? Numa propriedade ali do lado da Emma, eles são meio vizinhos. E ele tá sempre na casa dela, e eles se aproximaram bastante por causa do casamento dos irmãos. Então, eles estão sempre convivendo. E o senhor Knightley, já no começo do livro, a gente vai ter informação ali que ele tem uns 30 e tantos anos. Ele é bem uns 15 anos mais velho que a Emma. E ele é uma pessoa mais vivida, né? Ele tem mais, sabe? Ele já viveu mais coisas, ele tem certos conhecimentos de coisas que a Emma muitas vezes na sua ingenuidade, na sua falta de experiência, sabe, por ser novinha e tal, muito idealizadora de muitas coisas, em muitos casos ele dá uns toques nela, sabe, pra ela acordar pra vida, porque pra muitas coisas ela realmente não tem a mínima noção. Então ele é um personagem que vem muito assim, às vezes com um tom, né, um quê de, como eu posso dizer, conselheiro da Emma pra várias coisas que ela tá fazendo que ele considera errado, e ele bate de frente com ela, e ela bate de frente com ele, e a gente vê em diversas situações assim, sabe, essa troca de perspectivas, de pontos de vista que os dois vão ter, e que são momentos muito interessantes da história, sabe, porque a gente vê a divergência de opiniões ao mesmo tempo em que eles convivem e estão sempre, sabe, tendo contato um com o outro. Aí, outros personagens que são muito importantes pra história, né, são as Bates, que são também ali vizinhas da região. Elas são de origem mais pobre, né, elas são mais simples assim, e é mãe e filha, e a partir das Bates vai chegar uma pessoa na cidade que vai gerar um certo burburinho, que é a Jane Fairfax. Essa senhorita, ela é sobrinha de uma das Bates ali e neta da outra, né, porque ali a gente tem mãe e filha, as duas vivem juntas, então ela é sobrinha de uma e neta da outra. Então ela vai ficar ali na casa por um tempo, e existe toda uma inquietação que vai surgir na Emma com a chegada da Jane, porque a Emma não simpatiza muito com a Jane, então a gente tem aqui mais uma pessoa com quem a Emma não está muito bem, ela se acha, né, assim, meio, não é meu bico, assim, não é da minha laia, mas, enfim, a gente vai ver que existe toda uma, vamos dizer assim, uma inimizade, uma espécie de nêmesis que a Emma enxerga na Jane, e a Jane é uma moça que é órfã, que foi criada por um capitão, né, a família
desse capitão, que são os Campbell, eles adotaram a Jane quando ela ainda era criança, porque o pai ali da família, né, o patriarca, o Sr. Campbell, era muito amigo do pai dela. Então, como ele era muito próximo do pai dela, ele resolve pegar a Jane pra criar. Então, ele cria a Jane junto com a filha dele ali e tal. E tem toda uma viagem que essa família tá fazendo e a Jane não vai. E daí a Jane acaba indo, então, ali pra casa das parentes dela, né, que é na região, vivem ali na região da casa da Emma. E também vai ter a chegada de um rapaz, que é o Frank Churchill, que é filho do Sr. Weston, aquele que se casou com a ex-governanta da Emma, né? O que acontece? Esse Sr. Weston já foi casado e no seu primeiro casamento ele teve esse filho. A mãe do menino faleceu e como a família, né, da mãe do menino era, né, bem de vida, assim, era uma família rica, ele acabou ficando com a família da mãe pra ser criado por eles, né? Então, ele não teve um contato muito próximo com o pai e agora que o pai se casou, ele tá indo ali pra casa do pai pra poder conhecer, né, a madrasta, coisa e tal. Então vai ter essa aproximação tanto do pai e do filho, como também desse senhor, né, desse rapaz ali, o Frank Churchill, com todas as pessoas dessa cidade. Então, são esses dois principais eventos que vão acontecer ali, né, a chegada desses dois personagens, e a partir daí a gente vai ter interação de todos esses, sabe, esses pequenos núcleos de personagens convergindo. E é com esse grupo de personagens que muitas coisas vão acontecer ao longo dessa história, no sentido de, tipo, trazer certa substância, sabe, pra leitura. Porque, no geral, não temos, assim, um grande acontecimento, né, em torno do qual a história se passa, como eu comentei, mas são pequenos acontecimentos envolvendo cada um desses personagens que são, vamos dizer assim, pequenas fofocas do período regencial, sabe, que envolvem essas personagens. Algumas cagadas que a Emma faz ali em alguns momentos, alguns puxões de orelha que ela vai ter com relação ao Sr. Knightley. Também tem um acontecimento ali que é um tanto quanto, vamos dizer assim, suspeito, que a Emma vai suspeitar de algumas coisas envolvendo a Jane e envolvendo o porquê de ela de fato ter ido ali pra casa das Bates, porque justamente, né, um pouco tempo depois que ela chega, que a Jane Fairfax chega ali, ela vai receber um presente de um admirador secreto que é um piano. E um piano é caro hoje e é um instrumento que era muito caro também na época. Então, não é todo mundo, assim, que tinha um piano ou que tinha condições de dar de presente um piano. Então, a Jane vai receber esse piano de presente e muito vai se especular, né, as pessoas vão especular ali sobre a origem desse presente, quem teria dado esse presente. E a Emma começa a concatenar ali na cabeça dela, né, quem seria esse admirador secreto, ela começa a fazer certas suposições que poderiam, talvez, colocar a Jane em umas situações um tanto quanto, assim, complicadas, sabe? Com relação à família que criou ela. Enfim, esse é um livro que vai, como eu falei aí, né, se desenvolver total em volta das relações sociais da época. A gente vai ter nesse grupo de pessoas, tanto pessoas absurdamente privilegiadas, ricas e que pensam muito bem de si próprias, como a própria Emma, e outras pessoas que não tanto assim, né? Pessoas que são mais simples, que vêm de uma origem mais pobre e que, sabe, vão conviver ali, né? Vai ter essa, vamos dizer assim, esse choque de realidade entre uns e outros. A gente vai ter muito da hipocrisia, muitas vezes por parte da Emma também, que em alguns casos, para certas situações, algumas coisas para ela são abomináveis, são impensáveis, mas em outras situações, para ela, as coisas já, tipo, começam a ficar mais ok, sabe? Ela começa a achar mais ok. Tem uma cena, inclusive, que ela tá numa dessas conversas com o Sr. Knightley, que ela vai falar em algum momento sobre ele ser preconceituoso. E ele fala, eu não sou preconceituoso. Isso porque nessa conversa que eles estão tendo, eles estão discutindo sobre opiniões divergentes que eles têm com relação a uma pessoa. E daí ela vai falar pra ele, né, sobre ele ser preconceituoso. Ele vai falar, não, eu não sou preconceituoso. Ela vai falar, pois eu sou. Eu achei ótimo nessa parte, cheguei a dar uma risada. Ela falou assim, pois eu sou, admito, tenho pensamentos sobre fulano, sobre ciclano, antes de conhecer, antes de saber como é, eu sou preconceituosa sim. E essa é a pessoa que é a Emma, sabe? E eu acho a Emma muito, como eu posso dizer assim, ela é muito autêntica. Embora ela tenha muitas falhas, ela não é uma personagem perfeita, ela tem muitos defeitos, ela faz muitas besteiras, ela tropeça, cai, em alguns momentos ali, né, a gente vai ver mais pro final do livro que ela, em alguns casos, né, aprende de certa forma com os puxões de orelha que o Sr. Knightley dá nela, ela volta atrás e revê os seus pensamentos, e em muitos casos, muitas coisas que ela faz que, de certo modo, assim, ela faz sem pensar e que acabam afetando negativamente uma pessoa, ela se condói, sabe? Ela sente remorso, ela fica mal pelo que tá acontecendo com outra pessoa. Então, eu não posso dizer que a Emma é uma pessoa de todo ruim, sabe? Assim, ela é uma garota nova, mimada, sabe? Cheia de atributos ali que ajudam e também, sabe, atrapalham ela em muitas situações. Então, é bom que ela tenha uma pessoa como o Sr. Knightley ali no entorno dela que, sabe, puxa ela pra realidade, fala, minha filha, vamos acordar pra vida, entendeu? As coisas não são assim como você tá imaginando. Então, eu, ao longo do livro, vi diferentes situações da Jane. Então, ao longo do livro, vi em diferentes situações a Emma meio que, tipo, sabe, repensando seus atos, repensando o que ela fez. Ela é, sim, uma personagem com muito
muitas falhas, né? Mas eu acho que essas falhas também fazem com que ela seja uma pessoa humana, sabe? Mais verossímil, assim, porque ninguém é perfeito, né? A gente tem tantas qualidades quanto defeitos. E a Jane Austen conseguiu colocar isso muito bem na personagem, eu acho. Eu consegui enxergar tanto os defeitos quanto as virtudes da Emma, então, assim, né, não posso dizer que eu achei ela de um todo ruim. O livro como um todo, eu diria, assim, né, falando de minha opinião, eu achei ele, em muitos momentos, muito parado. Eram poucas coisas que aconteciam pra um livro muito grande, então a gente tinha muitas cenas que, em muitos casos, pra mim, assim, eu não acho que sejam necessárias, diálogos super extensos, e eu entendo que muitas vezes esses diálogos extensos servem pra gente conhecer melhor certo personagem. Tem uma personagem aqui, que é uma das Bates, que ela fala pelos cotovelos, ela fala demais, então, às vezes tinha uma página inteira, que era só um diálogo dessa menina, e ela falando sozinha, falando, emendava uma coisa com a outra, falava de outra coisa, falava de fulano, e voltava pra falar de ciclano, então era assim, era um negócio bizarro, sabe? E como a gente não tem grandes acontecimentos, assim, super relevantes pra história, a gente vai ter aqui acontecendo em várias ocasiões é o que eu acredito que acontecia muito na sociedade da época, que são os bailes, né? Então, assim, as pessoas não tinham muito o que fazer. Então, o que elas tinham pra fazer é visitar fulano, visita ciclano, dá um baile aqui, dá um jantar ali, chama não sei das quantas, chama mais não sei quem. Ah, fulano tá passando, vamos fazer um jantar, um baile, já que ele vai estar passando por aqui. A gente chama também. Enfim, era o que mais acontecia. Então eu acho que nesse livro aqui deve ter tido pelo menos uns 3 bailes, um piquenique, um jantar. Então, sabe, eram muitos encontros, assim, sociais que aconteciam. E era o que movimentava não só a vida das pessoas, mas era o que movimentou também a história, né? Porque muitos desses encontros aqui que aconteceram ao longo da história foram justamente os momentos em que esse grupo se organizava, né? E se encontrava e as coisas aconteciam e as fofocas corriam soltas. Então, é basicamente isso, sabe? E assim, gente, do meu ponto de vista, eu, sinceramente, assim, falando de minha experiência, eu não acho que seja um livro imperdível, tá? Eu acho que esse livro aqui, ele é, sim, uma boa leitura pra quem já tá ali lendo a obra da Jane Austen, sabe? Já começou com outros livros dela que eu acho que são mais, vamos dizer assim, relevantes, que tem mais situações interessantes, que tem mais críticas sociais, que tem mais acontecimentos, sabe, interessantes. Nesse aqui a gente tem, sim, um pouco dessas coisas que eu comentei, mas de longe, assim, pra mim não é o mais atrativo, não é o mais interessante, não é o que me deixava mais intrigada. É um livro que, por boas partes aqui ao longo da leitura, eu achava bem chato, assim, vou ser sincera, a narrativa, o que tava acontecendo, as personagens, a afetação das personagens, sabe, assim, eu achava bem chato. A própria Emma, por muita, assim, sei lá, metade, um pouco mais da metade do livro, eu achava ela muito chatinha também. Como eu falei ali, né, ela tem alguns momentos em que ela, sabe, faz umas cagadas e daí caía no meu conceito, mas aí eu ficava lembrando também, né, tipo, beleza, vamos levar em consideração todo o contexto de vida dela, levar em consideração o que tava acontecendo no entorno, levar em consideração sabe, a experiência de vida, a questão da idade dela, né, de ela ser uma pessoa bem mimada, de ela ser uma pessoa bem também, vamos dizer assim, de ela ser uma moça muito sem experiência de vida, sabe, então, por olhar, assim, pelo contexto, eu consegui relevar muita coisa que aconteceu aqui e até gostar da Emma em certos momentos, sabe, então, eu diria que a personagem em si não seria um grande problema pra mim, mas o livro como um todo, eu achei ele bem pouco estimulante, eu diria assim, sabe? Porque eu ficava o tempo todo esperando que a Jane Austen fosse, sabe, botar um cropped, reagir, trazer uma situação, sabe, que trouxesse uma reviravolta, que me prendesse mais. Eu acho que a partir do momento que o piano chega, né, que a gente tem ali uma... Aí começa a ter essas suposições de quem pode ter mandado esse piano, em que a Emma começa também a fazer as suas próprias suposições sobre o porquê que a senhorita Jane teria chegado ali. Então nesse momento, assim, eu ficava um pouco mais interessada pela leitura, eu ficava mais intrigada. Ó, o batuque. Ai, gente, desculpa. Eu já tô chegando no final do vídeo, então não vou parar não, tá? Vou continuar. Enfim, eu acho que o livro, ele, em muitos momentos, ele foi bem parado pra mim, não teve, assim, uma grande, sabe? Não foi de... sei lá, de me deixar muito empolgada pela leitura, entende? E no geral é isso, gente. Eu não acho que tenha sido uma leitura ruim, mas de longe não foi uma leitura marcante pra mim. Eu acho que vão ter outros livros da Jane Austen que vão me marcar, que vão ser mais interessantes e vão ser melhores pra mim do que Emma. Então eu acho que pra mim, no geral, não foi uma total perda de tempo, assim. Eu acho que é um livro que vai funcionar melhor pra certas pessoas do que pra outras. Mas é isso. Essas são as minhas impressões sobre Emma. Comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem vontade de ler o livro. Comenta o que foi que você achou, caso tenha lido. Eu vou ficando por aqui. Antes de tudo, eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.